Olá, amigo de Ideal Espírita. Estamos juntos novamente para mais uma leitura comentada da obra de Teresa de Calcutá, A Força Eterna do Amor. E hoje a pergunta é: o melhor remédio? O otimismo. E antes de eu começar a leitura, eu vou contar algo que aconteceu agora cedo comigo, né? Uma pessoa me disse que ela estava perdendo a fé e pensando bobagem. E eu conversei com ela a respeito do pensamento. A gente sabe que o pensamento é uma força de criação. Se a matéria, já a ciência comprova, já descobriu que a matéria é energia condensada, o pensamento é a energia que cria. Então a gente ouve falar em formas de pensamento, ou seja, nós pensamos e pensamos com tanta frequência acerca de determinada coisa, que aquilo vai criando uma forma, vai tomando forma, não é nem um ser espiritual ali. Às vezes é a forma que nós estamos ali atribuindo através do que nós estamos pensando, dos conteúdos do nosso pensamento. Agora, somos seres inteligentes, somos seres pensantes, mas o pensamento, ele é composto das emoções. Então, nós temos as emoções e aquele processo de análise, de reflexão, né? A nossa mente, ela reflexiona, nós criamos esse pensamento e os sentimentos. Então, tá tudo ali no mesmo pacote, né? A gente dificilmente vai separar, tá tudo junto, as emoções, os pensamentos. Então, os pensamentos estão muito atrelados às emoções que nós sentimos e daí a pergunta que eu fiz. Perceba quais são as emoções que estão te tomando ou você está permitindo que elas te dominem para ela alegar que está perdendo a fé. E pensando em bobagem, da mesma forma que a gente pensa em bobagem, a gente pode pensar em coisas boas, alegres, e foi aí que me veio a palavra otimismo e gratidão. A psicologia positiva, ela tem trabalhado com isso, com a questão do otimismo e da gratidão. O positivo aí, a neurociência, ela tem classificado as emoções em positivas e negativas. Isso é uma maneira de simplificar as coisas. As emoções em si, elas não são nem positivas nem negativas, elas são o que são. Alegria é alegria, tristeza é tristeza. Só que elas criam uma vibração, esse campo energético. Então, se eu estou alegre, né, a gente falou do sorriso ontem, a gente gera uma vibração que atrai outras coisas que são também alegres, que são bonitas. A gente se coloca mais perceptível para as coisas boas. Por quê? A gente cria um campo de atração do bem-estar. Por isso que a gente diz que a gente se aproxima de Deus. Tem muita gente que fala que a depressão não é falta de Deus. Então é porque não entendeu o que é Deus. Porque quando eu tô triste, eu vou alimentando a tristeza, eu vou ficando com a tristeza, eu vou me afastando de um estado de bem-estar, eu vou ampliando esse campo de vibração que é pesado, você tem aquela coisa que enfraquece, né? Que realmente a sensação é de um peso e não da leveza, da alegria, mas porque ele é mais introspectivo, é uma energia de introspecção. O que acontece? Nós nos afastamos de estados de bem-estar. E o que é um estado pleno de felicidade, se não a conquista do espírito quando está em comunhão com Deus? Então, quando a gente fala que a depressão é se afastar de Deus, não deixa de ter razão, não deixa de ter sentido, entendendo que é Deus.
tá? Não é uma religião, não tem nada a ver com isso. O sentido de Deus é a causa primeira de todas as coisas, é uma inteligência suprema, é amor. Então, é o que nos atrai a um estado de bem-estar, de felicidade. Os estudos científicos sobre felicidade acabam colocando que esse estado ele vai ser atraído quando nós vibrarmos determinadas emoções, que é alegria, satisfação, otimismo, gratidão. Essas emoções criam esse campo energético que atrai essa sensação, né? A gente fica ali num estado de bem-estar, de conquista da felicidade. Ainda nos falta muito nos tornarmos espíritos felizes, mas já aqui entendendo a pergunta de Teresa de Calcutá, o melhor remédio para quem está sofrendo é ter esperança, ter otimismo, ter gratidão por aquilo que está passando, porque o que nós estamos passando hoje são provações individuais e coletivas para nosso aprendizado. Tudo concorre para o nosso bem, tudo é em nome da evolução do espírito imortal. Com essa certeza, essa é a fé, a convicção. Se você perde isso, o que te sustenta? Quando pensar nisso, pensar em Deus, é ter essa certeza, estar convicto de que tem ali, no nosso Criador, a causa primeira de todas as coisas, esse imenso amor que nos atrai. Então vamos a Teresa. Perante o desafio, o obstáculo ou o problema, a atitude otimista sempre é o melhor remédio. Não falo de se esconder atrás de frases decoradas e na hora da prova ou do testemunho, acabar deixando irromper de dentro de si a mais cabal demonstração de pessimismo em relação à vida. Falo da atitude verdadeira de otimismo. Então, tá tudo bem agora, então eu tô super otimista. Aconteceu um problema, cadê o otimismo? Então, ela não está falando disso, ela está falando de uma situação verdadeira de otimismo, seja perante as situações alegres, boas e tranquilas, né? E naquelas de desafios. Não necessariamente o desafio ou a dor leva a gente ao sofrimento. Já falei em outros momentos que o sofrimento ele é uma escolha. Ele é uma escolha do que você quer sentir. Então, a dor, ela é inevitável. Se alguém pisar no meu pé, vai doer. Eu posso ficar com dor de cabeça, eu posso ficar com dor de estômago, né? O meu corpo sente aquela dor. Agora, como eu reajo a essa dor, eu posso ficar com dor de cabeça e ficar muito mal-humorada. Eu posso ficar com dor de cabeça e me recolher numa meditação. Eu posso buscar dormir um pouquinho. Eu posso simplesmente não dar atenção, olhar para essa dor de cabeça, né? A meditação ensina a fazer isso. Olhar para aquela dor e falar, ok, você está aí, mas como nuvens que passam no céu azul, essa dor passar, o pensamento ir transitando, você não se prender àquilo. Com a prática da meditação, e todos podem fazer, todos nós podemos, é prática. Ninguém que vai para uma academia fazer musculação vai sair de um dia para o outro todo fortão. Precisa ali de exercícios dosados e diários. A mesma coisa a meditação. Uma prática precisa do hábito e após 8 semanas, tem uma médica, eu não lembro o nome dela agora, que já
percebeu nos estudos que após 8 semanas de meditação diárias, o cérebro com a neuroplasticidade, ou seja, ele é plástico, ele é moldável, ele vai se conformando aquelas novas ligações, né, neuronais, então vai se criando redes neuronais e o cérebro fortalece, vamos dizer assim, a musculatura da memória, uma musculatura das áreas que geram sensações de prazer, né? Então, que gera otimismo. A gratidão fortalece essas áreas no cérebro. Então, é o espírito que sente, o cérebro se modifica, porque o espírito, ele vai modificando. É o espírito que faz, não é o cérebro que se modifica e afeta o espírito. Não é assim, tá? Então, quando eu mudo meu estado de espírito, meu estado mental, meu pensamento, minhas emoções, eu afeto o corpo. Isso é muito importante, você estar nesse estado de cultivar o otimismo em todas as situações. Acredito que o otimista não é aquele que reza pedindo a Deus que as coisas ocorram conforme ele acha que é o melhor. Tá? Pedir para Deus para fazer as vontades nossas, né? Não é esse o otimista. Esse é o religioso, em geral, esse é o religioso que torce sempre de acordo com suas crenças e sua visão, em geral limitadas, para que os acontecimentos sucedam segundo sua vontade, sua perspectiva pessoal, seu entendimento de verdade. Roga que o mundo se livre da presença dos infiéis, os outros, os que veem diferentemente, ou então que se convertam ao seu modo de pensar e à sua maneira de interpretar Deus e o Evangelho. Muitas vezes essas pessoas, esses religiosos, essas pessoas religiosas, estão pedindo para Deus fazer a vontade deles. Então, aquele que pensa diferente de mim, aquele problema que está ali, afasta esse problema de mim, faz essa pessoa pensar do jeito que eu penso. Então, assim, eu quero que Deus me sirva fazendo todas as minhas vontades, porque eu não quero enfrentar os desafios do mundo, que são para me fortalecer. Almeja a aprovação do juízo que faz a respeito de tudo, pretende que as leis divinas sejam derrogadas, ao menos por um instante, tão somente para que ele, sua religião e seu ponto de vista sobre a vida estejam corretos. Então vamos anular um pouquinho essas leis, né? Elas vão deixar de ocorrer por causa da minha vontade. Deus vai atender a minha vontade, e a minha vontade, como é contra as leis de Deus, então vai derrogar um pouquinho. Não é assim. As leis de Deus, a gente também já conversou aqui, elas são imutáveis e de uma sabedoria suprema, porque Deus é sabedoria suprema. As suas leis é de uma sabedoria. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus é justo. Tudo que nos acontece está de acordo com a justiça e misericórdia divinas. Também não acredito em otimismo quando o indivíduo estampa no rosto a fisionomia de alguém já resolvido com a vida ou usa palavras de cristão bem-sucedido no céu, empresário de sua verdade, pessoa politicamente correta. Normalmente essa gente fala mansinho, acha que está sempre certa, enquanto os outros ou a comunidade estão equivocados, evidentemente. Se eu estou sempre certa, é evidente que todo mundo está errado, né? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de diversidades, um mundo plural, um mundo que as pessoas não detêm a verdade, todos emitem opiniões. E como rolam opiniões? Hoje a gente fala em fake news, notícias falsas. Por
porque opinião sem embasamento, nós criamos ideias falsas. Se eu quero defender uma causa que eu acredito, eu falo qualquer coisa, né, defendendo a minha causa. E assim as pessoas vão fazendo. Se elas têm embasamento ou não, elas não estão preocupadas com isso. Então, nós vivemos mergulhados em um mundo agora de muitas informações, de pouca credibilidade, porque estão pouco fundamentadas em estudos, em evidências. Então, quando ela fala isso, é mais ou menos isso. Nós queremos um mundo em que todo mundo pense igual a mim, que haja, né, me idolatrando. Olha o ego. Olha o ego aí enorme, né? Querendo estar em primeiro lugar. E aí, eu tô sempre bem, né? Eu tô sempre otimista, porque tudo vai acontecer de acordo com a minha vontade. E ela é bem enfática e provocadora aqui. No entanto, esse indivíduo jamais deixa a comunidade. Assemelha-se a uma praga divina. Olha só. Que caiu no seio da coletividade onde vive e, embora esteja convencido e divulgue que a maioria ali tem uma visão distorcida, parece estar colado no lugar do qual não arreda o pé. Então, tem pessoas que estão coladas, fixadas, presas naquele ponto de vista, naquele lugar, não arreda o pé dali e começa a contaminar a comunidade que pensa diferente, que pensa, que tem liberdade para refletir e ter outras opiniões. Essas pessoas querem parecer seguras e perfeitamente encaixadas no mundo, detentoras de respostas e receitas de paz, santidade e espiritualidade. Não vejo isso como otimismo. É um tipo de máscara que cairá na primeira provação, como tendo sido em inúmeros casos de gênero ao longo de minha vida. Então, muitas máscaras. Nós tendemos a usar máscaras o tempo todo, porque máscara é uma persona, né? É uma defesa do ego. O ego, ele não quer ser desacreditado, ele não quer perder o seu reinado. Então, ele vai usar de máscaras de que ele está bem, de que ele é poderoso, de que ele é superior, de que ele sabe tudo, de que tem que ser tudo do seu jeito. E aí ele coloca, né, uma situação e se reveste dessa máscara para agir. E tantas vezes isso ocorre que a pessoa acredita que é a máscara que veste. Por outro lado, encontramos espécie completamente diferente de atitude por parte de pessoas mais generosas consigo mesmas. Refiro-me a quem persevera, enfrenta obstáculos, sem esperar respostas do céu e faz acontecer. Isso sim é otimismo. É a energia que anima aquele que constrói, mesmo em ambiente adverso, que move o sujeito que combate o mal, sem ser condescendente, irradiando luz em torno de si por meio dos frutos do seu trabalho. Então, muito importante, ela já começa a dar a visão do que é o otimismo, né? Claro que ela está dando uma visão pessoal, mas olha que bonito, né? É uma atitude diferente. O otimista, ele está diante dos obstáculos e vê ali uma oportunidade de trabalho, de crescimento, e se roga a Deus, rogar a Deus mais forças para continuar lutando e dar graças por tudo que tem e tudo que faz. Ele vai irradiar luz, ou seja, conhecimento. Quando a gente sorri, a gente irradia essa luz, tá? Então, a pessoa otimista, ela irradia toda essa energia que vibra amor, que vibra alegria, que vibra esperança. Há genuíno otimismo em quem derruba barreiras, enquanto outros tão somente as fitam, rogando a Deus escadas para transpor o obstáculo ou superá-lo.
Então, o otimista, ele vai, se tem uma barreira diante dele, ele vai encarar a barreira, ele vai dar um jeito de usar as suas forças para superar essas barreiras. Enquanto outros ficam pedindo a Deus, paradinho lá, olhando para o muro, pedindo a Deus, Deus, tira esse muro da minha frente, tira esse muro da minha frente, derruba esse muro para mim, me dá asas para eu voar por cima do muro, né? Ou qualquer outra coisa. Cadê o esforço pessoal? Deus quer o nosso esforço. Deus quer que nós tenhamos vontade de agir para poder superar todos os obstáculos, porque é somente assim que a gente aprende. Vejo o pobre valoroso que luta a despeito da fome, trabalhando, arregimentando forças para erguer alguma coisa onde não há esperança. Mesmo aquele que levanta favelas e palafitas em lugares ermos, impossíveis, mas ainda assim suspende a cabana tosca para abrigar-se da tempestade. Lembra de que Teresa de Calcutá cuidava de pessoas muito pobres, miseráveis, e ainda assim, diante de toda aquela carência, eram pessoas, algumas, não vou dizer todas, porque ela mesma diz que a gente não vai generalizar nesse sentido, mas muitas ali tinham forças para erguer, para trabalhar, para erguer, que seja um abrigo contra as tempestades, contra situações adversas, né, climáticas que seja, mas para se proteger, para dar um abrigo a si próprio. Não está esperando que deem, eles vão lá e fazem. Como enxerga o otimismo no enfermo de câncer ou AIDS, que apesar do prognóstico da impossibilidade da cura, consegue elevar-se do leito e oferecer ajuda ao companheiro ao seu lado, pronunciando palavras de conforto e esperança, quando dizem para ele mesmo que já não tem esperança. Essas pessoas que ouviram da boca de médicos, né, pessoas profissionais de saúde, que a condição de saúde delas já não resta mais esperança delas continuarem encarnadas, que em breve a doença vai fazer com que elas desencarnem, ainda se levantam e vão ajudar as outras pessoas que talvez tenham esperança, condições de se curarem. Elas não desistem porque elas não têm mais cura. Elas oferecem o tempo delas, que elas ainda estão aqui. Então, se estamos aqui, é para ser útil, é para servir. E essas pessoas otimistas com a vida, amantes da vida, elas servem em qualquer ocasião. O que quero dizer com tudo isso? É que, para mim, otimismo é fazer o impossível onde ninguém viu possibilidade. É ir além do provável quando os demais discutem planos e perdem-se em projetos grandiosos que talvez nunca sejam concretizados. Otimismo, até onde compreendo, é a atitude de ser gente de verdade. Atitude e não discurso, recheado de palavras bonitas, extraídas de livros de autoajuda, as quais falham se não são postas em prática logo. Ou você aprende de uma vez por todas a fazer, construir e descruzar os braços, ou então os 1001 conceitos de otimismo jamais curarão seu ócio, sua apatia e rebeldia contra a vida, Deus ou o mundo. Veja bem o que ela colocou aqui. Rebeldia. Aquelas pessoas que se entregam ao desânimo, elas estão se rebelando contra as leis divinas, que são leis de vida. Nós recebemos todos os recursos necessários, todo o amparo necessário
para superarmos as nossas adversidades. E se não tivermos esse otimismo, bom ânimo de levantar, concentrar as nossas forças para nos curarmos, mas é curar a alma, do que de um ócio, de estar parado, de ser inútil, de uma apatia, seremos considerados rebeldes. Remédio poderoso é a atitude de decidir, fazer, arriscar-se, erguer-se, caminhar, construir, não esperar, mas agir em tempo, realizando sua parte na hora certa, em vez de aguardar passivamente a ajuda de Deus, que vem no momento apropriado, mas jamais com a função de servir de mola para arrancar a pessoa num passe de mágica do torpor, da prostração, da falta de atividade, ou o que é pior, de vontade. Então, aqui ela fala da vontade. No Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a questão agora, mas muito claro que o que nos falta é vontade para que a gente possa superar todas as dificuldades que vêm até nós. Os Espíritos dizem que o esforço é mínimo, exige, sim, a necessidade de fazermos um esforço. Né? Mudar hábitos exige de nós esforço. Mas assim que nós conseguimos, né, é preciso ter a vontade para fazer essa virada de chave. Tá? É o que eu digo, a gente tem às vezes muita dificuldade para começar a fazer uma ginástica, né? Uma atividade física, uma caminhada. Tem que começar, tem que fazer esse esforço inicial, romper aí com a inércia e começar. Então, começa a caminhar, começa a caminhar, começa a caminhar, vai se criando um novo hábito. Mas o que sustenta a caminhada é a vontade. Porque se eu não tenho vontade, todo dia eu vou encontrar uma desculpa. Eu vou encontrar um motivo para me convencer de que eu não preciso, ou que não dá, o tempo está chovendo, eu vou colocar a culpa tudo nos outros. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje eu estou com fome, comi antes de caminhar. Então, qualquer desculpa, porque isso vai encobrir ali a real situação de que é o nosso ócio, nossa preguiça, nossa apatia, e a gente quer que as coisas aconteçam, mas sem fazer o trabalho para isso. Então, ela fala que Deus sempre ajuda, mas não sem requerer nosso esforço. Prefere nos encontrar a meio caminho ou no fim dele, porém nunca inertes, esperando de braços cruzados. Eu acabei de falar, né? Precisamos estar a caminho, precisamos ter dado o primeiro passo, precisamos ter feito algo que demonstre nossa vontade legítima. É esse o tipo de otimismo que defendo ser um remédio poderosíssimo para o progresso de todos nós no mundo. Otimismo, bom ânimo, alegria, são todos remédios para nos curarem aí de uma ressaca de tempos outros que nós vivíamos em vícios, em maus comportamentos, infringindo as leis divinas. Então, nós temos que ter para encarar tudo mais que nos virá para que a gente supere, repare e aprenda para que a gente não mais caia nas tentações, repita os vícios, para que a gente se torne um espírito mais iluminado, um espírito melhor, com virtudes. Essa é a vontade do nosso Pai, que caminhemos ao encontro dele. E para isso
é preciso fazer o esforço de passar pela porta estreita, aí aquele caminho que não é tão fácil assim, mas que vai nos levar num reino muito belo. Essa é a convicção da fé. O que nos salva, né, segundo o Espiritismo, é a caridade, que é a prática do amor, é amor em ação. A religião, ela nos traz esse componente da salvação. É a nossa fé raciocinada, é a prática do amor. Então, é esse o chamado, para que a gente se mantenha ativo, amando, perdoando, trabalhando, servindo, tirando as máscaras que nos engolem e nos enganam, nos iludem o mundo, para que a gente possa ser mais autêntico, mais real e vivenciar essas emoções, esses sentimentos de forma genuína, como ela fala. Espero que hoje seja um dia de muitas alegrias, de muita paz e até o nosso próximo encontro.